sou a Raquel Duarte e esse é o canal Hora D. Olha quem está conosco, Júnior Oliveira, vai falar um pouquinho pra gente de gestão, de turnover. Tenho certeza que vocês vão adorar, então fiquem até o final desse vídeo. Júnior, tudo bem? Tudo bom, Raquel? Tudo ótimo. Muito obrigada aí por você aceitar o nosso convite para falar aí para a galera do Hora D. Tenho certeza que você vai trazer muito conteúdo, muita informação bacana que vai ajudar aí esses gestores, né, que precisam dessa prática, dessa vivência de uma pessoa tão experiente como você. Gostaria que você se apresentasse para a equipe na Hora D. Bom, espero poder contribuir. Muito obrigado também aí pelo convite. Bom, meu nome é Júnior Oliveira. Atualmente eu estou como gerente nacional de canais em uma empresa do segmento tributário, o Grupo Exemplo. Sou responsável aqui justamente por essa expansão do canal comercial a nível nacional. Mas a minha experiência ela vem embasada principalmente no mercado de telecomunicações e de tecnologia da informação. Trabalhei por diversas operadoras, desde lá do cargo, por exemplo, de vendedor, de consultor, e fui passando para supervisor, fui assumindo aí os cargos de liderança. Então o que me trouxe aqui hoje é basicamente isso, essa experiência aí no mercado comercial, independente do produto, né? Quando a gente está falando de comercializar, de vender, do trato com o cliente ali, tem muita sinergia em qualquer segmento. E é isso, estou aqui hoje. Então já vou começar com uma pergunta muito importante, que é a questão do turnover, essa questão comercial que os gestores, né, precisam se atentar, porque é um ativo muito importante essa questão da pessoa, do ser humano, mas que a gente às vezes se esbarra, né, naquela necessidade de tem que fazer esse desligamento. Então assim, o que você vê em relação a esse turnover? Ele é importante medir, e o que fazer para a gente realmente trabalhar melhor os talentos que tem dentro da equipe ali e não precisar chegar ao extremo? Bom, você começou citando um momento estressante e importante. Por exemplo, olha, preciso desligar uma pessoa, um momento chato, um momento ruim. Eu nunca desliguei ninguém, Raquel, nunca demiti ninguém no susto, na surpresa. E eu particularmente acho que nenhum gestor deveria agir dessa forma. Porque se a pessoa é desligada e ela não sabe que ela vai ser desligada, ela não imagina que ela vai ser desligada, provavelmente é porque esse gestor não aplicou o quê? Feedback. Não fez um desenvolvimento ali dos gaps daquele colaborador. Todos nós temos gaps, principalmente quando você entra numa empresa nova. É o meu caso, por exemplo, vim de telecomunicações por muitos anos e atuo no setor tributário, no setor jurídico, mas com foco comercial. Se eu não tiver por parte, né, daqueles que me lideram um feedback de postura, de ação, o que eles esperam efetivamente de mim, eles vão se frustrar e pode ocorrer esse desligamento. Então eu nunca desliguei ninguém no susto. Então a primeira dica aí, pode parecer até clichê, mas é feedback constante. Feedback não tem como em algumas escolas, em alguns cursos que eu já participei, por exemplo, até por empresas, que fala que uma vez por mês você tem que aplicar o feedback. Eu ia te perguntar isso. O feedback, ele não tem exatamente esse prazo exato, porque se ocorre alguma situação, por exemplo, em que alguém que atende diretamente o cliente, vamos trazer para um ambiente de loja, por exemplo, não lidou da forma como deveria lidar, pelo menos diante dos princípios, da regra de compliance da empresa ou diante da sua gestão, o que você precisa fazer? Precisa agir imediatamente. E o feedback instantâneo é o que vai surtir mais efeito. Porque se passar uma semana, se passar um mês, você trazer aquela situação, você não consegue mexer nem com o emocional da pessoa. Ela não consegue se contextualizar mais naquela situação. Então é muito importante isso, um feedback instantâneo, tá? Isso é um dos fatores para poder diminuir essa questão do turnover. Porque aquela pessoa, aquele colaborador que é acompanhado constantemente, que você desenvolve um plano de desenvolvimento de carreira ali em conjunto com ele, ele vai se sentir acolhido, ele vai saber quais são os seus defeitos, ou não necessariamente os seus defeitos, né, os seus gaps naquele momento, e como trabalhar para poder se desenvolver. E aí você vai ter uma oportunidade de verificar se aquele colaborador está alinhado com o que você espera, com o que a empresa espera, e ele também de tomar uma decisão. Porque quando alguém é contratado, ele tem uma expectativa com relação à empresa, assim como a empresa também tem uma expectativa com relação às entregas daquele colaborador.
Mas pode ser que após a entrada desse colaborador na empresa, ele verifique que não é bem do jeito que ele quer, não se alinha com os propósitos de vida dele. Os interesses da empresa, por exemplo, a curto, médio e longo prazo, não vão atender aquilo que ele planejou para a vida dele. Então esse feedback constante e instantâneo vai propiciar isso daí também. Ou seja, ser transparente entre ambas as partes. Esse é um dos fatores. E vamos pensar nessa questão do planejamento que você está falando, certo. que eu acho que assim, uma das grandes dúvidas do gestor é até onde seguir com esse planejamento. Porque sim, né, vamos trazer para uma área comercial. Estou com um vendedor que tem dificuldade de entregar algumas metas. Certo. Ou não está entregando, já tem um período que ele não consegue corresponder com essas metas que são passadas para ele. Aí o gestor vai lá, faz um trabalho de desenvolvimento, tenta entender esse gap, acompanha os atendimentos, aí é passado o feedback, o retorno, monta ali um planejamento, né, em conjunto, mas você não percebe a evolução. Isso não vai caminhando para essa entrega, para aqueles pontos, até talvez por desinteresse dessa pessoa. Certo. E aí? E a gente tem essa cobrança da empresa, né, de assim, não vamos desligar, ainda tem que ser feito. Até onde você acha que realmente é o papel do gestor de estar fazendo esse acompanhamento, ou chega ao fim, realmente não deu? Bom, nós trabalhamos com pessoas, né? As empresas aí são CNPJs, são formadas aí por um documento, mas quem efetivamente faz o resultado e faz as coisas acontecerem em qualquer âmbito são as pessoas, do CEO até aquela pessoa que presta serviço e faz limpeza. São eles que vão fazer literalmente a empresa andar. Então, o primeiro ponto que você citou com relação a aplicar um feedback, fazer um plano, um desenvolvimento ali e trazer essa pessoa para a realidade que você precisa em termos de entrega. Se essa pessoa não corresponde e você já viu que no aspecto profissional você já deu a direção e você já fez todo o planejamento para ela dentro do que você espera e ainda assim ela não entrega, mas acontece dela receber, ouvir e ainda assim não mudar de atitude, o que a gente percebe? A pessoa tem um mindset com algum tipo de vício, algum tipo de, por exemplo, trauma que afeta, né, o desempenho dessa pessoa. Onde que eu quero chegar? O próximo passo e o passo final é onde, respondendo a sua pergunta, onde cessa o trabalho do gestor, é entrar no aspecto humano. Por isso que eu falei de pessoas. Depois que já se aplicou todas as características de feedback, de acompanhamento profissional, você realmente tentar entender qual é o problema dessa pessoa. Como foi a infância dessa pessoa? Eu não sou psicólogo, nem estou falando que você tem que entrar no aspecto como um psicólogo, mas entender realmente, né, as dores dessa pessoa, como que ela se enxerga, qual que é o senso de merecimento que essa pessoa tem. Vou te dar um exemplo. Às vezes, nós como gestores, vimos um determinado colaborador com um potencial extraordinário, que nem ele mesmo enxerga. A gente mesmo acaba conversando com os nossos líderes, com os sócios das empresas e usa a seguinte expressão: que pena, porque fulano tem um potencial tão grande, mas ele não utiliza esse potencial. E o que faz esse potencial ser desperdiçado, Raquel? Está ligado à autoestima, está ligado ao senso de merecimento que essa pessoa não tem. Você já deve ter ouvido, por exemplo, pessoas, né? Já deve ter visto pessoas que se sabotam. Vou trazer, por exemplo, para um relacionamento, tanto como homem ou mulher. Uma mulher, por exemplo, que sempre namora e não consegue engatar um relacionamento mais duradouro, e ela sempre namora uma pessoa, um cara, que não dá valor para ela. Sempre se vê de forma recorrente. O que é isso? Essa pessoa tem um problema, tá? Um problema geralmente é algum trauma, alguma coisa que precisa ser tratada. Pode ser, por exemplo, pais separados, e aí os pais separaram, ela ficou com a mãe ou ficou com o pai, mas vamos trazer, por exemplo, ficou com a mãe, e de repente a mãe dessa mulher vivia repetindo o seguinte: homem é tudo igual, homem não presta. Você já viu, minha filha? Olha, fulano mentiu, fulano separou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então, por exemplo, essa mulher, ela não consegue se entregar plenamente em um relacionamento, né? Então ela acaba terminando aquele relacionamento
E ela também acaba se identificando, como com o pai dela, com homens que não têm uma personalidade alinhada com o que ela busca. Então, nesse aspecto, o profissional, o gestor, precisa buscar conhecer mais a fundo mesmo o seu colaborador. E no caso do gestor, às vezes não tem essa profundidade, né? Porque para chegar num nível assim, eu imagino que pelo menos ele tem que estar mais preparado, porque são informações importantes que talvez a própria pessoa não percebeu isso. Será que o gestor ali ser a ponte, né, indicar uma terapia, um profissional mais gabaritado também é interessante? Aí não seria tipo, se envolver muito com o colaborador nesse aspecto ou não? O papel do gestor poderia ser, né? Bom, tem uma linha bem tênue aí, que é justamente você se aprofundar demais num aspecto que é muito pessoal. Tá? E aí eu recomendo para todos os gestores aí irem mais a fundo e conhecer, por exemplo, saber do conceito de crenças limitantes. As pessoas têm literalmente crenças que as limitam de crescer. Se o gestor conseguisse aprofundar, estudar um pouco mais, tem diversas literaturas nesse sentido, e entender, né, como que uma pessoa se bloqueia através das suas próprias crenças e como elas se criam, né, essas crenças ficam enraigadas aí na mente da pessoa, ela consegue manter ali o nível profissional. Ela entra, mas ela desperta os gatilhos, ela chama atenção para a pessoa com relação a essas crenças limitantes, e isso vai despertar os gatilhos mentais desses colaboradores para de repente mudar de patamar, mudar de atitude. Ele estende a mão e vai deixar sempre o próximo passo é contigo. Eu estou aqui para poder te ajudar. Eu vejo que o seu comportamento é recorrente, talvez seja em função de uma crença limitante nesse aspecto. Quer ver um exemplo de crença limitante? Quem já ouviu o seguinte ditado? Dinheiro não traz felicidade. Uma pessoa que pensa dessa forma, você acha que essa pessoa vai ser rica financeiramente? Nunca. Se ela acredita nisso daí, ela nunca vai ser rica financeiramente. Então o limite nosso como gestor, como profissional, está aí, desbloquear essas crenças limitantes e ainda assim, se não surtir efeito, seria sim recomendar, pedir talvez para esse departamento aí de RH da empresa para interagir de alguma forma mais próxima e recomendar uma ajuda profissional. Eu já tive casos nesse sentido e o feedback que eu recebi foi assim, guardei para minha vida, porque a pessoa entendeu que como ela se comportava, o impacto que aquilo tinha não só dentro da empresa, mas em toda a vida dela, e que ela não tinha capacidade de enxergar a origem disso daí. E ela buscou um profissional, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas ela sabia o que tratar. Entendendo? Mas você estudou um pouco até para levar isso para o seu colaborador, né? Exatamente. Você foi me falando e veio algumas questões da PNL. Exato. Né? Então, assim, eu também venho buscando muito isso e está muito dentro do que eu acredito também que você está falando, dessa programação. Igual no ambiente onde eu trabalho, esse ambiente corporativo, eu levo muito para as pessoas essa questão do financeiro, que a comissão para elas ali é um algo a mais. Mas as pessoas se permitem, às vezes, trabalhar só por aquele fixo, ela não tem aquela garra, e vai muito dentro disso que você falou da infância. Isso. Do que os pais, né, trouxeram para ela. Só que ali consegue quebrar. Mas porque às vezes ela não está percebendo. Então o papel do gestor ali de mostrar, de levar esse caminho, ele é muito importante. Exatamente isso. Identificar e literalmente abrir os olhos da pessoa. É um favor que a gente pode fazer para a vida no geral desse colaborador. Tá? E Júnior, você está falando uma coisa muito interessante, porque o gestor hoje ele não pode ficar só dentro da organização. Né? Vou fazer gestão só com o que eu recebo da empresa. Então essa questão do mundo, da vivência, de aprofundar realmente, vai trazer uma equipe mais forte, né? Mais preparada. Então, assim, é muito importante cada gestor ele buscar fora desse ambiente corporativo também outros conteúdos que vai ajudar. Que é inclusive o que o canal faz, tanto que a gente já trouxe especialistas de alimentação, de direito, para dar mais base para o gestor trabalhar com a sua equipe. Isso é fundamental, né? Trazer sempre uma informação nova, buscar, e qualquer pessoa, mas principalmente o gestor, tá? Ele tem que se desenvolver constantemente. Eu dei aula durante muito tempo, eu dei aula dentro do Senai pelo Brasil afora, por exemplo, de manutenção de computadores, de redes, então conheço bastante da parte técnica, mas adianta alguma coisa eu conhecer da parte técnica, conhecer das pessoas, como elas pensam, como elas gravam informação?
Então, alguém que está, por exemplo, num cargo de gestão, Raquel, é como um professor, tá? Para poder ensinar alguma coisa, você literalmente tem que saber mais do que quem está ali sendo liderado, quem está aprendendo. E aí, constantemente, todos os dias, você precisa estudar, você precisa estar buscando temas diferentes. Numa equipe comercial, por exemplo, é fundamental saber, né, que rumo que o mercado, o segmento que ela está atuando, vai tomar diante da sua visão como gestor deles, com relação, por exemplo, a esse impasse, né, o que nós estamos vivendo aí, de uma possível terceira guerra mundial, que não é mais uma guerra de tanques, não é mais uma guerra, por exemplo, aí, de mísseis, apesar de ainda ter isso, mas é uma guerra de sanções, é uma guerra de globalização, onde literalmente todo mundo perde. Como isso daí vai afetar o segmento em que eu trabalho? O gestor tem que se posicionar, tem que dar uma direção, até para poder trazer uma tranquilidade e para quebrar um outro mindset muito comum, tá? Que é o seguinte mindset: estamos num momento de crise, nós não vendemos por causa de crise, é difícil por causa de crise. Enquanto tem muita gente vendendo na crise. Tem muita gente vendendo na crise, exatamente. Se você olhar a história, você vai ver que crise é cíclico, ela sempre vai existir, sempre vai existir. O que você faz nos momentos de crise é que vai fazer toda a diferença. Equipe comercial, eu já cansei de ouvir inúmeras vezes o seguinte: poxa, final de ano, o pessoal está dando atenção para outras coisas, o decisor daquela empresa não se encontra mais lá, viajou, é difícil encontrar o empresário, é difícil encontrar as pessoas, no ambiente de loja, as pessoas estão correndo muito, não é esse o produto que ela quer comprar. Então colocam, por exemplo, tem um mindset que diz que final de ano é difícil para determinados departamentos, tá? Determinados departamentos ou segmentos vender. E aí eu tenho pessoas que fazem resultados extraordinários justamente no final de ano. Por quê? Porque enquanto tem, por exemplo, muito vendedor, para quem tem uma equipe externa, fica uma dica para quem tem uma equipe externa, que pensa dessa forma, ele mesmo não busca a captação desses novos clientes e dos decisores. E aquele que não toma isso como uma verdade absoluta, sabe que existe sim esse cenário, ele prospecta cada vez mais. E o que acontece? Esse que prospecta cada vez mais encontra os empresários que literalmente estão usando aquele momento para poder trabalhar, porque eles vão sair em outro momento, um momento mais propício. E aí o que ele traz? Mais resultado. É a sua resposta. Por que alguns entregam e outros não entregam? Está muito ligado a essa questão desse mindset de ação que eu costumo pregar. E dentro disso que você está falando, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o seu vídeo. Inclusive a gente vai colocar aqui o link do herói. Certo. Eu acho que assim, que é a mensagem que ficou muito forte para mim, né? Essa questão até do papel do gestor de tentar trazer esse herói que está ali na pessoa, que ela ainda não percebeu, que ela tem todo esse potencial. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para o nosso público. Bom, vou trazer o tema novamente de herói, ou de super-herói aí, mas vou até mudar um pouco de contexto nesse sentido, mas o herói ou o super-herói, na verdade, gente, você pode ser para a sua equipe sendo exemplo, e você já é o super-herói da sua vida. Por quê? Porque você é o único responsável pela sua vida como ela está nesse momento. Se você está vivendo um momento ruim, pode até doer isso que eu vou te dizer, mas a culpa é sua. Se você está vivendo um momento maravilhoso, a culpa também é sua, não é verdade? Então, você é o protagonista da sua vida. É você quem vai buscar, por exemplo, um desenvolvimento para poder atingir os seus objetivos. Alguns colaboradores, por exemplo, quando eu fui aplicar essas técnicas que eu te disse, me falaram o seguinte: o meu sonho é ter um apartamento aos 25 anos, e a pessoa com 21 anos, ou seja, faltavam 4 anos. Bom, e o que você tem feito ultimamente para poder atingir esse sonho? E a pessoa, eu estou trabalhando, e você está juntando quanto de dinheiro? Quanto você está reservando do seu orçamento? Bom, você é super-herói, você é protagonista da sua vida. Quando você toma as rédeas, quando você traça um plano de ação e quando você age massivamente para poder executar aquele seu planejamento. Fim de ano sempre tem um monte de promessa, um monte de promessa. Infelizmente as pessoas se enganam, elas fazem um monte de promessa, mas não colocam no papel. E você sabia que é muito importante você colocar no papel? Tem uma coisa que eu guardo na minha casa,
que eu aprendi, que é o seguinte, você está falando de neurolinguística, de PNL, eu tenho as minhas metas a curto, médio e longo prazo. Então eu tenho um banner com as imagens de todas as minhas metas. Eu tenho lá, por exemplo, imagens ligadas à minha família, imagens que estão ligadas ao que eu quero atingir financeiramente, profissionalmente. Eu tenho imagens, porque assim, todas as vezes eu olho, eu vejo, eu relembro, e aí até o meu inconsciente, né? Ou seja, o meu cérebro na forma inconsciente, vai me conduzindo para atingir diariamente aquelas metas. Então ser herói, ser super-herói é tomar as rédeas da sua vida. Tá? Perfeito, perfeito. Como que eu acredito no que você está falando? Se você vai olhar os meus vídeos aí no canal, você vai perceber vários, né, desse discurso em um formato diferente, mas isso já está aí o que você quer. Ter muito firme, consciente ali. E é o que eu acredito. O que você está vivendo agora, o único responsável é você. É você. E a vantagem disso é que você pode mudar a qualquer momento. Se não tá bom, é só você decidir mudar a frequência ali e seguir um outro caminho, que com certeza as coisas vão fluir de uma outra maneira também. Exatamente. A única coisa constante no universo é a mudança. Na verdade. Então, a gente tem todo o direito de mudar. Até mesmo as nossas crenças com relação, por exemplo, a aspectos profissionais e pessoais. Por quê? Porque a gente vai adquirindo experiência. E a gente vai ampliando, né, a nossa visão, ela vai ficando cada vez mais macro, sem deixar de lado o micro que a gente aprendeu. Tá? Então a gente realmente tem que, eu gostei da sua palavra, né, mudar a frequência, e a gente tem literalmente que vibrar na frequência daquilo que a gente quer alcançar. E é importante verbalizar para as pessoas, mas verbalizar para você mesmo. Porque você vai gravar isso e vai literalmente vibrar naquela frequência. E você atrai. Tem N estudos que mostram, na verdade, exatamente isso daí. Essa questão da atração e dessa frequência. Perfeito. E para finalizar, Júnior, eu gostaria que você deixasse um recado para essa pessoa, um novo profissional na área de gestão. Assim, como dica, né, algo que você vivenciou quando começou e que poderia ser evitado, alguma mensagem nesse sentido que esse gestor, esse novo gestor, poderia fazer para facilitar um pouco essa inclusão dele na questão da gestão de pessoas, que é um desafio diário, constante, que requer aprendizado, mas que talvez a gente consiga já deixar aí, ó, não faça isso ou faça isso, que vai facilitar. Bom, trago primeiro uma experiência. Quando eu assumi o meu primeiro cargo de gestão, o meu exemplo de liderança era uma liderança única e exclusivamente por pressão, bater, e não interessava a que custo o resultado tinha que ser entregue. Eu assumi uma equipe, ou seja, eu virei supervisor, e essa equipe era justamente quem? Os meus pares. E eu assumi essa postura de bater e de cobrar resultado independente de qualquer cenário. E o que aconteceu? Tive sucesso? Não. Muito pelo contrário, a empresa quase perdeu um excelente vendedor. Ou seja, eu já não vendia mais e agora estava responsável por uma equipe, e o resultado dessa equipe, o que aconteceu? Fez foi cair. Por quê? Porque eu não consegui me conectar com as pessoas. E esse era um momento de transição, uma transição literalmente de pensamento, de gestão. Isso ficou no passado, aquele gestor que só bate e que tem autoridade acima de tudo. O que ele fala é regra e ninguém pode contestar. A minha dica para você, eu aprendi quando eu comecei a não entregar os resultados, quando eu vi que as pessoas passaram a se afastar de mim, ao invés de me admirar como líder, eu comecei a estudar. E aí sim, fui ler livros de liderança, fui buscar os exemplos, tá? Quem é o seu maior exemplo? Quem é o líder que você já teve que mais te inspirou? Não é nem o chefe, né? Porque o conceito de chefe, de líder, eu acho que é bem latente na memória de todos aí. Busca aquele líder que mais te inspirou. O que ele tinha de positivo? Traz isso. O que ele tinha de negativo? Traz isso daí também, mas o que você trouxer de negativo, faz uma pesquisa mais ampla do porquê determinados líderes têm essa característica negativa. Talvez o que você vai identificar é que não é necessariamente uma característica negativa, mas uma necessidade de aplicação visando o macro. E aí você vai se desenvolver. E uma dica fundamental é o seguinte: nunca se esqueça que você trabalha com pessoas. Então torne-se aí um especialista em comunicação, tá? Eu aprendi, estava lendo
um estudo recente falando isso, inclusive, aliás, sobre comunicação, e é muito importante você dominar a comunicação. E na comunicação você tem um emissor e um receptor. Quando você fala, a pessoa vai te ouvir e vai absorver. Mas quando o cliente ou o seu colaborador, o seu subordinado falar, ouça atentamente. Ouça, por mais que você não concorde, ouça, puxe cada vez mais. E não ouça por ouvir, vá fazendo anotações. Veja se o que ele diz faz sentido e se tem conexão, para que você consiga apresentar um feedback. Se coloque no lugar dessa pessoa. Você, como gestor, tem que dominar comunicação nessas duas formas, uma hora como emissor, uma hora como receptor, e tem que, se você ainda não tem, tem que criar aí uma forte capacidade de empatia, de se colocar no lugar das pessoas, para então conseguir entender a dor, as necessidades e direcionar essa pessoa porque é melhor para ela e para você também naquele momento. Esse eu vou copiar. Ali anotando, né, à medida que vai conversando os pontos chaves. Gostei. É fundamental. E aí no final você consegue até mostrar para a pessoa se tem conexão ou se não tem conexão. Hoje no nosso mundo de tecnologia, eu até tomo cuidado quando eu participo de uma reunião, de um treinamento, de falar lá com quem está apresentando. Estou tomando nota aqui no Evernote, tá? No meu celular, para ela não achar que eu estou mexendo, por exemplo, no celular. Mas qual que é a vantagem disso? O papel, infelizmente, a gente perde, não é verdade? Então, em cada reunião, em cada momento como esse, eu tomo nota, por exemplo, sempre no meu Evernote, porque, independente de onde eu for, eu sempre vou estar com aquela anotação. Fica no seu arquivo? No meu arquivo, daqui 3 meses, se eu for conversar de novo com aquela pessoa, eu posso dizer para ela o seguinte: olha, você evoluiu, faz todo sentido isso daqui, ou não faz sentido de acordo com o que a gente conversou na data tal. Perfeito. Nossa, muito bom. Só agradecer. Só interromper isso aqui. Sabe o que é isso daqui, pessoal? Vamos ver se a câmera pega. Pegou? É o quê? Fiquei curiosa. Dá uma olhadinha no que está escrito aqui em cima. Beber água. Olha, muito bom. Tá vendo? É isso, a nossa vida tem que ter organização, tem hora para tudo. Disciplina. Disciplina. Esse alerta aí foi mais um. Deu hora de beber água. Muito bom. Mais uma que eu vou pegar. Porque senão a gente passa o dia nem água. Não é verdade? É verdade. Mas, Júnior, muito obrigado. Foi um bate-papo, assim, muito importante. Que bacana, que conhecimento que você trouxe pra gente. Mas, assim, só gratidão mesmo. Muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo. Olha esse conteúdo, pessoal. Novos gestores aí, pessoal que já está na área. É só agradecer mesmo. Conteúdo bacana que com certeza vai ajudar. Tirei muita coisa dessa nossa conversa, tá? Que legal. Muito obrigado. Também sou muito grato. E vamos junto aí, porque todos os dias a gente tem que se desenvolver e aprender cada vez mais, não é verdade? Concordo, é verdade. Bom, parabéns, tá? Muito obrigado. Mas parabéns mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Para todos aí, um forte abraço. Forte abraço, pessoal.